Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, o Pai Celeste enviou seu Filho Jesus ao mundo para salvar e reerguer os seres humanos à condição de filhos e filhas de Deus. Então, por isso, podemos rezar esta liturgia confiantes de que o Senhor ama de verdade o seu povo eleito. Então, que nós possamos celebrar jubilosos e cheios de fé. Então, a primeira leitura está em Ageu, capítulo 1, versículo 1 a 8. Ageu, capítulo 1, versículo 1 a 8. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor é pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestíveis, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes, diz o Senhor. Então, essa primeira leitura fala, fala sobre Ageu, né? É o início da leitura da profecia de Ageu, e aqui ele surpreende o povo por causa da sua inércia, e o exorta a reedificar o templo. Né? E aqui ele fala: edificai a casa e ela me será aceitável. Então, que nós possamos sempre cada vez mais glorificar, né, a Deus, sempre, né, edificar a nossa casa para Ele, né? Que a gente possa sempre cada vez mais fazer a vontade dEle, né? E sempre, né, louvá-lo e glorificá-lo sempre, né? Como ele diz aqui no final da primeira leitura: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e ela me será aceitável, e nela me glorificarei, diz o Senhor. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 9, versículo 7 a 9. Lucas capítulo 9, versículo 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouvia tudo o que passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Então, aqui no evangelho de hoje, Herodes ficou perplexo ao ouvir falar de tudo o que estava acontecendo a respeito de Jesus. As ideias referentes a Jesus destacam a dimensão profética do seu messianismo. Alguns diziam que ele era João Batista, ou alguns dos profetas ressuscitado, ou ainda Elias reaparecido. Incomodado ou curioso, Herodes queria ver Jesus e confirmar o que dele se ouvia dizer, em Lucas capítulo 9, versículo 19. Então, quanto a João, Herodes o tinha mandado degolar. Mas quem era aquele homem sobre o qual ouvia falar todas aquelas coisas? No relato da paixão, Herodes terá a oportunidade de ver Jesus, mas não terá sucesso em sua investigação maliciosa e debochada. Jesus não lhe concederá nenhum sinal, nenhuma palavra ou ação extraordinária, nenhum espetáculo, né? Em Lucas capítulo 23, versículos 6 a 12. A palavra e a ação proféticas de Jesus nunca serão pregadas e exercidas para satisfazer curiosidades humanas, principalmente dos poderosos mundanos.
enfermos. Então, o ministério de Jesus é destinado a salvar, curar e elevar as pessoas, em especial os pobres e os doentes, à condição de pertença ao reino de Deus. Então, nesse sentido, pensemos no que nos faz procurar a Jesus. Então, as questões que a gente pode responder é: quais são os nossos interesses e motivações em relação a Jesus? Para perceber e guardar o sentido da ação messiânica de Jesus, que nós possamos meditar e rezar também as passagens de Lucas, capítulo 6, versículo 17 e 19, o capítulo 7, versículo 18 a 23 e o capítulo 9, né, Lucas capítulo 9, versículo 1 a 6, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem me ajudam, me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.